Olá! Vamos mais para um desafio de provérbios. Hoje será o capítulo 20. Primeiro versículo. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Provérbios fala muito como ter sabedoria. Provérbios é um livro de sabedoria. E ele fala sobre o que leva as pessoas à sabedoria e o que impedem as pessoas de ter sabedoria. Então, uma das coisas que impedem de ter sabedoria, de uma pessoa adquirir sabedoria, é justamente a bebida alcoólica. Porque quando a pessoa bebe, ela perde a consciência, o filtro do que ela pode estar falando. Ela tem as consequências no vício do álcool. Então, uma pessoa que ela é escrava dos próprios prazeres, ela nunca será sábia. E um dos vícios é a bebida alcoólica. Então, um conselho de sabedoria para alguém que quer adquirir sabedoria é abandonar o álcool, parar de ser escravo da bebida. Escravo da comida também, e do álcool é mais um vício. Então, os vícios são tolices e os vícios impedem a pessoa de adquirir sabedoria. Versículo 2. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Antigamente, eram os reis que governavam. Tem alguns países que ainda é rei e rainha. Mas hoje são o governo mesmo, o presidente. Então, é um conselho de sabedoria para não provocar as autoridades, porque as autoridades estão acima e quem provoca as autoridades está correndo um risco de ser preso, de ser julgado, de ser condenado. Por mais que às vezes é revoltante que as autoridades cometem injustiças, não adianta a pessoa provocar a raiva das autoridades porque elas têm mais poder. Então, é melhor confiar em Deus do que tentar arriscar a própria vida provocando as autoridades. É um conselho de sabedoria. Qualquer tolo, versículo 3, qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Um conselho de sabedoria, não provocar brigas, não entrar em brigas, porque brigas só traz problemas para a vida da pessoa, não traz nenhum benefício. Então, qualquer tolo pode começar uma briga. Tem pessoas que querem mostrar que é inteligente, quer mostrar a sua que é valente, mas no final é tolice provocar a briga. A pessoa sabe, ela controla o seu gênio. Então, o conselho de sabedoria é nunca começar uma briga. Sempre começar uma briga, você se desviar dela, você fugir de uma briga e sempre ficar fora, porque quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso, que não ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Aqui, mais um conselho de sabedoria sobre a preguiça, para a pessoa não ter preguiça, porque quem não planta, não faz a semeadura, que é o trabalho íntegro, trabalho honesto, um trabalho inteligente, quem não faz isso, no final não terá nada para colher, ou seja, sempre será pobre. Quem não trabalha diligentemente, quem não trabalha inteligentemente, no final não terá nada para colher e sempre será pobre. Versículo 5. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Como que tira os pensamentos de uma pessoa? Como que você descobre o que uma pessoa está pensando?
Parece assim até coisa bem de outro mundo, espiritual. Como que eu consigo tirar os pensamentos de uma pessoa para fora? Uma pessoa sábia, ela consegue, e hoje eu vou explicar para você, ensinar como que você consegue descobrir o que uma pessoa está pensando. Tem outro provérbio que fala assim, ó, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Por quê? Quanto mais a gente fala, mais perto está de pecar. Porque quanto mais a gente fala o que está pensando. E a gente não pensa antes de falar, quando a gente está falando muito. Então, a boca sempre fala daquilo que está cheio o coração. Então, como você descobre o que uma pessoa está pensando? Deixando ela falar, deixando ela confortável para falar, fazendo perguntas, se mostrar interessado, verdadeiramente interessado na visão de mundo dela, no que ela pensa. Porque se a pessoa começar a falar muito, ela vai falar o que está dentro dela, ela só vai externalizar, ela não vai ter um filtro de pensar se é certo, se é errado, se eu devo falar isso ou não. Então ela só vai colocar para fora o que ela pensa. E é assim que você descobre o que uma pessoa está pensando. Quando você deixa ela falar muito. E uma pessoa que tem sabedoria, ela não fala muito, ela controla a sua língua. Ela joga a bola pro outro lado, para deixar a pessoa falar, para fazer perguntas, se mostrar interessado. Então, quando você quer descobrir o que a pessoa está pensando, não interrompa ela falando, se mostre verdadeiramente interessado, faça perguntas, deixe a pessoa confortável para conversar, demonstre humildade, porque quando a pessoa vê que você é uma pessoa humilde, é aí que ela vai querer falar, conversar, e é assim que você descobre como a pessoa pensa. Quais são os pensamentos mais profundos dessa pessoa quando você deixa ela à vontade para falar. Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Versículo 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Porque falar é muito fácil, falar todo mundo fala. Falar que é uma pessoa boa, não, eu sou uma pessoa muito boa. Só que realmente ser que é mais difícil. É que são poucas pessoas que verdadeiramente são. Então, é um provérbio que fala, falar, isso é muito fácil. Não acredite no que as pessoas falam. Acredite no que as pessoas fazem, porque elas fazem aquilo que elas acreditam. As pessoas, elas fazem aquilo que elas são. Então, não acredite só em palavras. É um conselho de sabedoria. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Coloque à prova para ver se essa pessoa ela é boa e fiel mesmo. Versículo 7. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. É outro conselho de sabedoria. Para os pais educarem o filho com honestidade. Porque como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Na verdade, quando os pais são honestos, os filhos também seguem esse mesmo caminho. Porque a desonestidade traz a desgraça para a família toda. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Esses dias atrás eu vi um vídeo de um pastor que ele estava pregando no púlpito, eu não sei o nome desse pastor. Eu só sei que eu fiquei muito perplexa com a audácia dele, Ele falou assim: irmãos, hoje eu tenho minha consciência tranquila de que eu não tenho nenhum pecado perante Deus. Aí eu fiquei assim, como uma pessoa tem essa capacidade de falar isso? Porque todos nós somos pecadores e quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente adquire sabedoria, mais erros a gente encontra na gente mesmo. Quanto mais a gente fica mais perto de Jesus,
mais a gente vê o tanto que a gente é falho e pecador. Então eu fiquei assim, perplexo com a ousadia, com a audácia desse pastor. E eu lembrei dessa história por conta desses provérbios. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa, que já se livrou dos seus pecados? Não, não tem, não existe. O único santo que pisou aqui na terra foi Jesus Cristo. Ele nasceu sem pecado e morreu santo, porque ele foi fiel a Deus todos os dias da sua vida. A gente já nasce, a nossa natureza ela já é pecaminosa, ela já é pecadora. Por isso que a salvação ela é pela graça, embora Deus quer que a gente cumpra a sua lei, que é fazer a sua vontade. Então, esse é um provérbio para a pessoa pensar. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa, que já se livrou dos seus pecados? De forma alguma. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. É um provérbio de sabedoria para a gente ser justo e honesto com as pessoas, com tudo. Não tentar favorecer, beneficiar alguém porque a gente gosta mais. Não tentar prejudicar o outro porque a gente não gosta daquela pessoa. Porque Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. E existe essas duas formas de cometer uma injustiça, de cometer uma desonestidade, de fazer um mal para a pessoa. Que é quando você deixa de castigar, de punir uma pessoa que ela é errada porque você gosta dela, você tem um apreço, um sentimento por ela, e você deixa de fazer justiça a outra pessoa, a pessoa que foi prejudicada por essa pessoa que você ama. Então, isso é uma forma de desonestidade e de injustiça. Por proteger quem você ama, você pode acabar prejudicando alguém que inocente, que não tem nada a ver com isso. E Deus detesta esse tipo de atitude. Por isso que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se a gente ama a Deus acima de tudo, a gente não ama o próximo, a gente não ama aquela pessoa mais do que a Deus. Então, a primeira é fazer a vontade de Deus. E a outra forma de injustiça é realmente prejudicar alguém, porque você não gosta da pessoa, porque a gente não gosta dessa pessoa, ou porque você quer tirar alguma vantagem. Então, são essas duas formas de praticar o mal, de ser injusto e desonesto com alguém. E Deus detesta todos esses comportamentos. E é um conselho de sabedoria. Para ter sabedoria, deve ser uma pessoa justa com todos, não só com aqueles que a gente tem sentimentos. A gente deve amar a todos. E amor não é um sentimento, ele é uma decisão. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. Tem crianças que já nasce com uma certa tendência para o mal, tem até as doenças, né, como psicopata. Então, desde criança, a pessoa já dá sinais e sintomas do caráter. Então, o provérbio está falando que a criança, ela mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. Então, desde que a criança já começa a ter entendimento das coisas, ela já começa a revelar o seu caráter. Por isso que os pais devem estar atentos aos atos das crianças, para ver se não tem algum transtorno, se não tem um índice de psicopatia, para cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim, para já fazer um tratamento desde criança, para não piorar. Que é uma crença errada que as pessoas têm, que a criança ela é sempre uma pessoa boa. Se ela tiver algum traço de psicopatia, se ela tiver algum traço de desonestidade, ela já revela desde criança. Os pais devem estar atentos. Por mais que não é fácil para os pais aceitar, mas é bom já começar desde criança a prestar atenção no caráter, na mentalidade da criança. Versículo 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. O que ele está falando aqui nesses provérbios? Para a gente não ficar se vitimizando, não ficar reclamando, não ficar falando, ai meu Deus,
eu não sabia, ou por que isso está acontecendo comigo, isso é injusto. Na verdade, Deus nos deu capacidade e discernimento para entender o que é certo e o que é errado, para ver o que é bom, o que não é. Então, Ele nos deu esse poder, Ele nos deu olhos para ver, para enxergar as coisas, ver o mundo como ele é e ouvidos para ouvir a verdade. Então, não adianta a gente se lamentar e se justificar achando que é injusto. Ele nos deu esse poder e capacidade. Versículo 13. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Conselho de sabedoria: abandone a preguiça. A preguiça ela é muito sedutora porque ela é muito prazerosa. Ela traz um prazer imediato, uma recompensa momentânea de curtir a preguiça, de ficar dormindo, de ficar sem fazer nada. Só que no final ela leva à pobreza, à tristeza, ela leva a pessoa a passar dificuldades na vida. Então, é um conselho de sabedoria. Abandone a preguiça. Pare de tentar buscar sempre o prazer rápido, o prazer momentâneo, o prazer de comer, dormir, porque esses prazeres rápidos, eles sempre levam à pobreza. E ele fala: trabalhe e terá comida com fartura. Trabalho inteligente. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Aqui está falando que a pessoa que tem conhecimento, que fala com conhecimento, que ajuda as pessoas com conhecimento, vale mais do que pedras preciosas, vale mais do que ter ouro, uma pessoa que ela fala com conhecimento. É um conselho para nós adquirir conhecimento, sabedoria, para falar com conhecimento, que vale mais do que ouro e muitas pedras preciosas. Versículo 16. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar sua roupa como garantia de pagamento. É um provérbios sobre finanças, princípios bíblicos financeiros. Nunca aceite ser fiador de ninguém, ainda mais de um estranho, porque você tem que colocar o que você tem de mais importante, você tem que colocar o seu nome, você tem que colocar a sua palavra, a sua integridade, para dar uma garantia de pagamento. Então, um conselho, um provérbio de sabedoria, um princípio bíblico financeiro é não ser fiador de ninguém, muito menos de um estranho. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Conselho de sabedoria. Ganhar dinheiro desonestamente no começo parece ser muito bom. Ganhar um dinheiro fácil, como esses jogos aí do tigrinho, esses jogos que a pessoa, essas influências que ganham muito dinheiro com eles. E até as pessoas que começam a jogar e ganham dinheiro e acham que vai ficar rico dessa forma. Aqui é um provérbio de sabedoria. Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro fácil, no começo parece ser muito bom, mas depois a desgraça logo vem. Imagina a sensação de você mastigar areia na boca. É horrível. Imagina você querer comer areia. Não tem nem... Só de imaginar já dá uma aflição tão grande. E assim as pessoas que elas ganham dinheiro desonestamente. No final é como a areia na boca. Venha a desgraça, venha a amargura, venha a tristeza na vida dessas pessoas. Porque o dinheiro desonesto, para uma pessoa ganhar, a outra tem que perder. E a lei da unidade, tudo que você faz para o outro, você está fazendo para você mesmo. Só que existe também a lei da semeadura, que quando você faz para o outro, você faz 10 vezes mais, que ele volta 10 vezes mais para você, tanto bem quanto mal. Por isso que no final é como a areia na boca. Depois você pode ter certeza que a pessoa ela paga muito, muito caro. E quando a pessoa paga, não necessariamente é na mesma área, não é financeiro, mas pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser familiar, pode ser
pode ser na saúde física, na saúde mental, na saúde espiritual, na saúde familiar. A pessoa sempre paga, porque no final a desgraça persegue os pecadores por toda parte. Versículo 18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. É um conselho de sabedoria. Buscar pessoas que já passaram por aquele trajeto que você já passou, para elas lhe darem conselhos, para elas lhe dar conselho de sabedoria. Não é perguntar para alguém que nunca nem mesmo fez aquilo que você quer fazer, que a pessoa vai dar um conselho baseado no achismo. Ah, mas eu acho que isso não vai dar certo. Ah, mas eu acho que não é assim que funciona. A pessoa ela não tem nenhum mérito para poder te dar um conselho. Conselho, quando ele fala procure bons conselhos, é procurar pessoas que já chegaram no resultado que você quer ter. Porque ela vai te indicar o caminho, ela vai falar o que você pode ou não fazer. Então, esse procure bons conselhos é procure pessoas que já passaram por esse trajeto, que elas vão poder te orientar e te dar os melhores conselhos. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Outro conselho de sabedoria. Quando você pedir conselho para as pessoas que já passaram por esse processo que você deve passar, que você quer ter um resultado na vida e que aquelas pessoas já tiveram esse resultado, agora você deve se planejar antes, não é ir de cara, só ir na força e na coragem, porque isso é tolice. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Faça planos para que você não dê um passo maior do que a perna, para você não ter dificuldades. E, geralmente, essas pessoas que você vai pedir conselhos, elas também vão te orientar sobre isso, que você deve se planejar antes. Não ter medo, mas ter prudência, ter cautela. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Outro conselho de sabedoria: não fique perto de pessoas fofoqueiras, não ande com pessoas fofoqueiras, não se envolva de nenhuma forma com pessoas fofoqueiras, porque elas vão te colocar em uma má situação. Porque uma pessoa que fala mal dos outros, ela também vai falar mal de você. Uma pessoa que gosta de fofoca, ela também vai te colocar numa fofoca, numa enrascada. Então, um conselho de sabedoria: se você quer ter sabedoria, fique longe de pessoas fofoqueiras, fique longe de pessoas que falam demais, porque elas vão te colocar em uma furada, em um problema na vida. Versículo 20. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Um conselho de sabedoria é: honre teu pai e tua mãe. Esse é um dos 10 mandamentos. Porque se você amaldiçoar os seus pais, você vai morrer mais cedo. Esse é um dos mandamentos que quando a pessoa descumpre e quebra ele, é um dos mandamentos que levam à morte. Porque o pecado, ele sempre leva à morte, seja de uma forma direta ou indireta. Essa de honra teu pai e tua mãe, quando a pessoa desonra, é um pecado que diretamente leva à morte. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Outro provérbio de sabedoria sobre finanças. Aqui não está falando que é um dinheiro desonesto, está falando que é uma riqueza fácil. Por mais que foi um dinheiro honesto, mas uma riqueza que ela é ganha facilmente não faz bem a gente. E por que não faz? Quando eu estava meditando nesses provérbios, eu entendi por que a riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Porque a pessoa ela não está preparada mentalmente, emocionalmente, para ter aquela riqueza. Um dinheiro que é difícil de ganhar, a pessoa, ela mentalmente, ela é a pessoa que mereceu receber aquele dinheiro. Eu lembro da história de um rapaz que ele ganhou na Mega Sena e ele começou a ostentar muito. Ele foi morar num hotel de luxo, começou a gastar muito, comprava tudo para os amigos,
gastou todo o dinheiro dele que daria facilmente para ele viver o resto da vida tranquilo. Ele gastou tudo e voltou para a pobreza para ficar numa situação pior do que já estava antes. Por quê? Porque a riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. A pessoa ela não tá preparada para ter esse dinheiro. Então ela vai dar um jeito lá no subconsciente. Não, eu não mereço isso. Então eu vou dar um jeito de me livrar desse dinheiro. Por isso que a riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Oi, minha sobrinha linda. Oi, tia Alessandra. Tudo bem? Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. A vontade da gente querer se vingar das pessoas, de querer pagar na mesma moeda, dá vontade de querer se vingar. Só que quando a gente faz pro outro, por mais que seja justo, vamos dizer assim, a vingança, por mais que você queira exercer justiça, tudo que a gente faz pro outro, a gente tá fazendo pra gente mesmo. Por mais que a pessoa te prejudicou primeiro, mas a vingança, ela tem um ditado popular que fala assim: a vingança ela é um prato que se come frio. E muitas pessoas pensam que esse ditado é para falar que a pessoa ela é fria, ela é calculista, que age friamente para se vingar. Mas na verdade, esse ditado funciona assim: imagina você tá morrendo de fome no inverno, igual aqui, tá frio hoje, um dia frio, e você vai tomar uma sopa quente. Só que o seu gás acaba. E aí você vai ter que pegar aquela comida gelada, geladeira e comer. Imagina você comendo aquela sopa fria no inverno, à noite. Olha o tanto que é ruim. Parece que vai matar a fome? Vai. Mas olha o tanto que aquilo vai ser horrível. Então a vingança ela é um prato que se come frio. Não vale a pena, não compensa. É muito melhor uma comida quentinha. É muito melhor o perdão. Então não seja vingativo. Confia em Deus, o Senhor, que Ele fará justiça a você. Lembra que eu falei que a lei da unidade, Deus vai fazer justiça para você. Essa pessoa ela vai pagar pelo que ela fez. E só Deus pode fazer justiça. A gente não deve fazer justiça de forma alguma. Até porque a gente mesmo vai se prejudicar. E o perdão, ele liberta. O perdão é para você viver em paz. Nada do que você for se vingar vai mudar o fato do que a pessoa já fez com você. Então é melhor você perdoar, esquecer e esperar que Deus vai fazer justiça a você. E Ele sempre faz. Deus é justo. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Aqui está falando novamente que Deus odeia injustiça. Deus odeia que você favoreça alguém que você ama, deixando de fazer justiça a uma pessoa inocente. Que Deus odeia quando você tenta tirar vantagem de alguém para se beneficiar. Então, o Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Como? Não tem como. Não tem como a gente entender a nossa vida, porque Deus coloca o desejo no nosso coração, a vontade de realizar, mas no final a gente não sabe o porquê, o motivo. Então só Deus sabe do nosso futuro, não adianta a gente ficar se preocupando com o futuro. Então não dá para entender tudo o que acontece na nossa vida, porque é Deus que dirige os nossos passos. Não fique tentando, não fique tentando entender, porque se você ficar dia e noite tentando descobrir por que Deus faz o que faz, você nunca vai conseguir descobrir. Porque Deus, a gente não consegue entender tudo que Deus faz. Até as pessoas que têm sabedoria, e são provérbios, até as pessoas que têm sabedoria, elas podem até falar que entendem, mas elas também não entendem. Acredito que está no livro de Eclesiastes isso. Então, não adianta a gente querer entender tudo o que acontece na nossa vida, porque Deus que dirige os nossos passos. Não adianta a gente querer buscar respostas para tudo que acontece na nossa vida. É simplesmente confiar. Quando a gente confia em Deus, a gente descansa nele.
Descansa emocionalmente, descansa mentalmente e descansa espiritualmente. E como é bom confiar no Senhor e deixar que Ele dirija a nossa vida. Versículo 25. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Deus não nos obriga a gente fazer promessas, mas quando você prometer alguma coisa a Deus, pense bem antes se você vai dar conta de cumprir, porque se você não conseguir cumprir, você pode se arrepender muito depois. Então, um conselho de sabedoria. Quando você for fazer uma promessa a Deus, pense bem se você dá conta de cumprir. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. Aqui está falando sobre as autoridades. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Deixar a pessoa com sua própria consciência quando ela faz o mal é uma das formas de vingança, porque a própria consciência da pessoa vai condená-la. Então Deus deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém, por mais que a pessoa, mais maldade que você acredita que a pessoa seja, ela não pode se esconder de si mesma, ela não pode se esconder da sua própria consciência. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Aqui está falando que os jovens ele tem força, vitalidade, e as pessoas mais velhas, os seus cabelos brancos, porque uma pessoa que já passou por uma vida inteira, já tem um conhecimento, já era para a pessoa ter uma sabedoria, já é esperado que uma pessoa mais velha tenha sabedoria, porque a sabedoria ela prolonga os dias da pessoa. Versículo 30. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Sempre que você acreditar que você está sofrendo um castigo, agradeça, porque Deus, ele castiga quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Se Deus te castigou em alguma coisa e você ficou triste, que é normal, a gente fica triste mesmo. Na hora a gente fala assim, meu Deus, poderia ter me livrado desse castigo. Sei que eu cometi erros, só que isso é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o castigo tira a maldade da gente. O castigo ele cura a maldade da gente e melhora o nosso caráter. Deus, a vontade dele para a nossa vida é que nós sejamos santos. Como Jesus disse, sejam santos como eu sou santo. Os castigos, eles vêm para nos mostrar os nossos erros. Tem coisas que a gente não aprende por amor, a gente aprende só na dor. Então o castigo, ele vem para a gente aprender uma lição de sabedoria, de santidade. E, claro, para melhorar o nosso caráter. E como eu sempre falei, a maldade, ela é descrita na Bíblia, não é pessoas como a gente vê socialmente. A maldade são a quebra dos mandamentos de Deus. É a falta de fazer a vontade de Deus, que isso é maldade. E os castigos, eles curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter, porque agora a gente vai ser uma pessoa que cumpre a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Então é isso. Amanhã a live será às 5h59 do Provérbios, capítulo 21. E hoje nós temos o nosso workshop às 20 horas, o poder da reprogramação mental. Descubra o segredo para ser uma pessoa fria emocionalmente. Essa aula eu preparei com muito carinho, com muita dedicação. Eu e minha equipe vamos estar juntos, preparados para dar o nosso melhor nessa aula. Então, eu espero você lá. Um beijo e até a noite.